Estamos aqui comentando um pouco sobre metafísica, partindo de conceitos aristotélicos, e já falamos sobre algumas categorias ditas por Aristóteles que são relacionadas ao ser. São 10 categorias, e no vídeo passado nós falamos sobre substância ou essência e as categorias relacionadas a ela. Falamos que a substância ou a essência é autônoma e dela dependem todas as outras categorias. Neste vídeo nós vamos tratar um pouco sobre ato e potência, que é uma outra classificação dada por Aristóteles em relação ao ser. E a ordem, na verdade, seria potência e ato, porque a partir da potência é que é possível o ato concretizar aquilo que é dito como potência. Mas vamos aprofundar e tratar um pouco sobre a questão do verdadeiro ou falso. É importante sabermos que nos vídeos anteriores nós falamos a respeito de conceitos que têm relação com as 4 causas que Aristóteles trata no seu livro Metafísica. Causa material, então falamos um pouco sobre matéria e sua corruptibilidade, seu vir a ser. Causa formal, então nós falamos um pouco sobre a essência, que é capaz de distinguir um ser do outro. Não falamos tanto de causa eficiente, e nesse momento agora vamos comentar sobre a causa final, que tem relação direta com esse movimento, potência e ato, né? Quando nós falamos de potência e ato, nós estamos falando de 9 categorias, basicamente, porque a substância ou a essência, ela é uma parte permanente do ser. Se ela tivesse esse movimento, obviamente deixaria de ser, passaria a não ser, e essa não é uma questão que Aristóteles considere como sendo lógica. Então, falando um pouco sobre essa terceira classificação da potência e do ato, eu trouxe aqui algumas considerações. A potência, ela tem relação com a capacidade de se tornar alguma coisa. É o ser que ainda vai tornar-se. Então, para dar um exemplo, eu, Danilo, sou seminarista em potência para me tornar padre. Se um dia eu chego a me tornar padre, aí será ato, ou seja, eu consegui concretizar aquelas potencialidades que existiam, no caso aqui, no meu desejo de ser. Mas se nós pararmos para analisar uma madeira, pensemos aqui na madeira, a madeira tem muitas potencialidades. Ela pode se tornar um móvel, ela pode se tornar um navio, pode se tornar uma fogueira. Todos nós temos muitas potencialidades, ou seja, capacidades para nos tornarmos. Se nos tornarmos, aí então será ato. Por isso que se fala aqui que a potência é indeterminada, porque são múltiplas as possibilidades. Enquanto que, na visão de Parmênides, o ser só podia ser aquilo que é, aqui, nesse movimento, potência e ato, o ser tem infinitas possibilidades de se tornar. Além disso, em relação à potência, a característica ou a categoria da passividade também é dita por Aristóteles no seu livro Metafísica. Passividade porque, embora exista potência no ser para tornar-se,
Muitos são os fatores que podem influenciar nessa questão final, ou seja, a potência existe de forma indeterminada, mas para o ato acontecer, muitas outras influências externas ao ser poderão ocorrer, e aqui, para facilitar o nosso entendimento, Aristóteles coloca que as 9 categorias, além da substância, podem interferir, de modo que o ato talvez não se concretize porque uma das categorias influenciou diretamente no resultado. Já o ato, ele é o contrário da potência. O ato é determinado, finito, perfeito e completo. Por que o ato tem essas categorias? Porque o ato faz com que as potencialidades do ser se tornem, ou seja, fazem do ser o ser propriamente dito, não é? Então, essa questão da possibilidade de futuro faz com que todos os seres tenham potência. E aí, Aristóteles entra nessa questão Deus, embora ele não pense em um Deus judaico-cristão enquanto pessoa, mas pensando aí num ser transcendental. E a questão Deus entraria nesse movimento de potência e ato? Ele vai responder que não, porque se houvesse esse movimento em Deus, se ele tivesse essa possibilidade, nós não poderíamos falar de divindade. Então, nesse sentido, ele vai falar do primeiro motor imóvel, que todos conhecem. É preciso que haja um motor que mova todas as coisas, mas que não seja movido por nenhum outro. Por quê? Porque todas as coisas, no estudo da física e no seu livro sobre a física, Aristóteles mostra isso, o movimento de uma coisa só é feito a partir de outra. Aqui, no estudo da metafísica, o vir a ser um ser, ele só pode tornar-se, ou seja, só pode vir a ser a partir de um ser pré-existente. E no caso Deus, ele não entraria nessa lógica porque se Deus trouxesse potencialidade de vir a ser, haveria nele corrupção, que é própria da matéria, e deixaria então de ser algo puramente divino, não seria então Deus. Deus não entra nessa questão do ato e potência, mas ele entra como o primeiro motor imóvel para dar uma explicação metafísica da existência de Deus. Então aqui nas minhas anotações eu coloquei que o ato é a presença de algo no ser no momento atual, na existência real e concreta, e que define aquilo para que tenha potencialidade. Então, dentro de nós, seres humanos, existem, por exemplo, muitos sonhos, mas que só serão atos quando nós conseguirmos concretizarmos. E ao conseguirmos concretizar esses sonhos, eles terão existência real e concreta, perfeita e atual. O ato ele se divide pela sua forma própria de ser em ação e resultado. Não existe ato sem esse movimento de ação e resultado. Nesse sentido, Aristóteles vai explicar que o nada tende ao nada. Então, se ficamos imóveis, a possibilidade de resultado é ficar imóvel, né? A potencialidade ela precisa sofrer alterações no ser para que torne-se ato. Sem esse movimento de ação, jamais se chegará a um resultado. Então, o ato determina a matéria, ou seja, determina o que ela é agora. O verdadeiro ato a que os seres se submetem é o movimento. Embora se tenha dito que Tomás de Aquino foi quem falou essa máxima, o verdadeiro ato imperfeito
a que se submetem todos os seres humanos é o movimento. Ele reescreveu isso da própria metafísica de Aristóteles, que diz que o movimento é próprio da causa material e formal de todas as substâncias ou essência, de todos os seres. Então, essa questão desse movimento, potência e ato, que faz com que as coisas passem por um constante vir a ser. Nesse sentido, Aristóteles ele reafirma uma filosofia feita antes por Heráclito, do vir a ser. Ninguém mergulha duas vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo, a pessoa já não é mais a mesma, e o universo todo modificou-se em algum aspecto. Embora Aristóteles não afirme isso de forma categórica, mas os princípios de Heráclito de Éfeso estão presentes nesses conceitos de ato e potência. Então, em relação à matéria, fica mais fácil pensar potência e ato, porque a matéria ela é por si mesma corruptível e por si mesma sofre degradações, que as categorias de que nós falamos já mostram isso. O tempo, o lugar, a relação, a qualidade, a quantidade, tudo isso vai sofrendo variações, e por sofrerem essas variações é que Aristóteles vai chamar essas modificações de potência e ato nessa ordem. Fala-se muito um exemplo nos livros de filosofia da semente que vai se tornar uma árvore, que vai germinar e tornar-se árvore. Então a semente tem em si a potência, a potencialidade de tornar-se árvore. Quando ela tornar-se árvore, ela deixará de ser em potência e passará a ser em ato. A semente em si é um exemplo mais simples de nós pensarmos, porque ela não tem muitas potencialidades. Se nós pararmos para analisar, ou a semente germina ou ela não germina. Então, por isso, os manuais de filosofia trazem esse exemplo mais clássico, mais simples e de fácil entendimento, né? Do que pensar, por exemplo, o ser humano. O ser humano ele traz em si muitas potencialidades, múltiplas, quase que infinitas potencialidades. Então, em relação ao que ele vai se tornar enquanto ser, não no sentido de que um niilismo nietzschiano de que a potencialidade do ser humano é a morte, né? Ou seja, o fim, o nada. Não se trata nesse sentido. Potencialidades aqui, em sentido múltiplo, o que quero dizer é que todo ser humano traz em si a potência para ser alegre ou triste, para ser sério ou sorridente, para ser intelectual ou ignorante, para ser... Nesse sentido, há aí muita dualidade no pensamento aristotélico, embora não necessariamente dessa forma tão oposta e dualista como Platão pensava, mas as potencialidades elas se dão dessa maneira de ser uma coisa ou outra. Claro que hoje, com a evolução, inclusive dada por Tomás de Aquino e de outros aristotélicos, nós podemos até pensar em terceiras possibilidades, mas não vou entrar aqui nessa questão. Então, a potência, ela tem relação direta com o vir a ser, e Aristóteles traz a matéria ou a causa material como princípio para falar disso. A forma dos seres, elas também sofrem com essa dinâmica da potência do ato, mas é uma questão mais difícil de ser analisada porque exige muita abstração, visto que a forma, ela, por excelência, é o princípio metafísico de que nós estamos falando, a essência ou a substância. Então, tem um escritor muito interessante que traz um texto que fala sobre isso, chamado Franz Kafka,
que pode nos ajudar na reflexão. Kafka ele se questionava no seu livro Metamorfose o que acontece com o ser quando todas as suas categorias desaparecem. Será que ele continua sendo ele mesmo? Ou será que modifica tudo isso para questionar se mexendo a forma mexe com toda a essência, com toda a substância e transforma-se em outro ser? Então, Kafka, no seu livro Metamorfose, fala de um sujeito que um belo dia acorda e não consegue levantar-se da cama, sente seus braços e pernas imensamente pesados e sente que as suas costas estão como se tivessem ali bolas de ferro puxando para trás. Ao tentar movimentar-se, Kafka fala que o sujeito percebe então que seus braços eles estão muito diferentes dos habituais. Ao tentar olhar para suas pernas não consegue e ao tentar movimentar os braços para, através do tato, identificar o que está acontecendo, também não consegue. Eu não vou dar aqui um spoiler do livro, mas o sujeito transforma-se num grande animal. E ao transformar-se nesse animal, quer dizer, modificou-se completamente a sua matéria, os seus familiares, que estão tomando café da manhã, começam a questionar-se porque ele, tão pontual, não aparece para o café da manhã e começam a bater a porta do quarto, e ao bater ele diz que está com problema, que não pode atender, e depois a coisa vai se tornando tensa no texto, até chegar ao ponto de ele dizer que está muito diferente, que não quer sair, que não quer ser visto. Muito bem, apesar de toda essa realidade do livro, mostra algo que está para além da história, que é, apesar de ter modificado toda a sua estrutura material, era ainda o mesmo sujeito com memória, com racionalidade, quem falava. Então, quando nós tiramos todas as qualidades do ser material, será que a forma ainda permanece? E se a forma permanece, a essência continua então intocável e incorruptível? Esse é um exemplo para nós falarmos um pouco a respeito do potência e ato em relação à forma. E não vou trazer aqui nenhuma conclusão, vou deixar isso em aberto para que cada um analise. Uma outra forma de pensar o ser enquanto forma, eu poderia aqui trazer um conhecido poema de Cruz e Souza, em que ele fala do brasão Augusto. Tem um trecho em que ele diz: o ser que é ser transforma tudo em flores e, para ironizar as próprias dores, canta entre as águas do dilúvio. O ser que é ser. Cruz e Souza traz de volta esse conceito de Parmênides, retomado por Aristóteles em relação à forma, o ser que é ser. Porque não existe o ser que é não ser. Essa possibilidade, além de ilógica, ela é uma impropriedade filosófica. Então, as qualidades da potência e do ato em relação à forma e em relação às categorias apresentadas para o ser em Aristóteles. E a questão também da causa final, a finalidade para a qual todos os seres são criados. Será que muda ao longo do tempo? Será que evolui? Será que essa finalidade passa a ter outras finalidades agregadas? Um livro, ele tem outra finalidade além de ser lido? Os nominalistas diriam que sim. O livro não serve só para ser lido, mas ele serve para trazer conhecimento, ele serve para criar ciência, ele serve para registrar história. Quer dizer, uma finalidade da finalidade, a teleologia, parece sofrer então esse movimento de potência e ato. Então, são esses os conceitos que são trazidos por Aristóteles na segunda classificação do ser, tem a ver com a causa final, porque fala do movimento da finalidade dos seres.
e estuda o ser na sua perspectiva material, mas que em algum sentido se analisa também a forma. Lembrando, para finalizar esse vídeo, que potência e ato, nesta ordem, é o movimento que é feito de todo ser tem inúmeras potencialidades. Quando concretiza, essas potencialidades deixam de ser potencialidades e se tornam ato. Ato é a concretização da potencialidade. Quando um objeto, um ser, torna-se ato, uma potencialidade, quando se torna ato, novas potencialidades surgem e assim cria-se um movimento dialético, ou seja, constantemente os seres estarão em potência e ato. É ato em relação a um precedente de potencialidades, mas é potência em relação a outros que virão, e assim o ciclo é formado até a forma infinita. Então, espero ter esclarecido um pouco mais desse tema, e no próximo vídeo falaremos um pouco a respeito das pretensões da metafísica e como a filosofia, na sua história, entendeu ou compreendeu esses conceitos da metafísica. São muitas as críticas que são feitas, e antes das críticas eu falarei sobre o verdadeiro ou falso. Mas fica, então, a pergunta feita pelos realistas: é possível que a razão humana alcance conhecimento suprassensível? Quer dizer, é possível que tenhamos capacidade de perceber além do que as coisas são? Será que esse conhecimento verdadeiro, será que não é uma mera ilusão? Será que não é uma fantasia humana a respeito das coisas? Será que as coisas não são simplesmente aquilo que nós vemos e tocamos, como pensam os materialistas? Será que essa verdade e falsidade que a metafísica diz é real, ou o relativismo venceu e as coisas são dependendo de um determinado ponto de vista? Então, são críticas que são feitas à metafísica, mas que desde já eu adianto, dependeram dela para nascer. Então, mesmo negando a metafísica, é preciso citá-la. É aquilo que diz Evanildo Bechara, um gramático da língua portuguesa, quando ele fala de sujeito inexistente, na estrutura da língua, da gramática, ele diz que o sujeito inexistente, apesar de inexistente, deve ser citado. Então, é mais ou menos isso que acontece com a metafísica. Se ela é inexistente, se ela é uma ilusão, como pensava Friedrich Nietzsche, ele teve de citá-la, ele teve de criticá-la a partir da existência dela. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar algumas críticas da filosofia, principalmente moderna e contemporânea, sobre a metafísica, e saber até que ponto a morte da metafísica é real, até que ponto também é a ilusão de alguns filósofos nihilistas, existencialistas e materialistas. Até lá!